noite, meus irmãos. Pode se sentar, por favor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu tenho aqui para você uma palavra que eu creio que vai falar ao seu coração. E hoje eu tenho falado a respeito, de que nós temos que entender o porquê que Lúcifer virou Satanás. Como assim, pastor? Lúcifer se transformou em Satanás. Tem gente que era como Lúcifer, portador da luz, carregava a luz, mas de repente virou Satanás. Satanás quer dizer adversário, Porque a Bíblia diz até que ele deixou a iniquidade entrar no coração. Vamos ver isso aqui? Vamos lá? Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28. No verso 12. Quando a gente fala Lúcifer, já fica meio até receoso, Mas Lúcifer quer dizer aquele que traz a luz, ou aquele que transporta a luz. E ele era um anjo, um querubim de Deus, mas se transformou em Satanás, o opositor, Nós vamos ver um pouquinho daquilo que aconteceu com ele, para que não aconteça conosco, para que nós não sejamos também aquele que tinha a luz, perdeu a luz e começou a virar adversário. Quanta gente, por exemplo, marido e esposa, eram, só love, era a lua de mel, de repente algo aconteceu pelo caminho e mudou, o amor virou ódio, aconteceu a separação e um fica torcendo, tomara que não seja feliz, que não dê certo com ninguém, aquela frase, se não fica comigo, não fica com mais ninguém. Então aquele que era próximo virou adversário. Então vamos lá? Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12. Acharam? Ezequiel 28, 12. Diz o que na sua Bíblia? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, o Senhor Deus, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aqui, irmãos, está fazendo uma comparação entre o rei de Tiro, mas você vê que vai mesclando entre o natural e o espiritual. Então ele começa a falar a respeito do rei de Tiro, mas aí começa a falar também de uma forma espiritual, mostrando o que aconteceu com o rei de Tiro foi semelhante ao que aconteceu com Lúcifer. E é o que pode acontecer com a pessoa que segue o mesmo caminho. Então ele faz uma lamentação sobre o que aconteceu. Irmãos, entenda. Claro que Satanás, Lúcifer, não tem mais salvação. Está perdido. Ele já tem a sentença dele, que é eternamente perdido no lago de fogo e enxofre no inferno, com os seus anjos decaídos e com os filhos da desobediência. Então ele não tem mais salvação. Mas ele está falando de pessoas que andavam com Deus, mas que já não estão andando mais. E ele fala num tom de lamentação, ele fala assim: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro, mostrando que nós não temos que nos alegrar quando alguém que era de Deus se desviou, se afastou de Deus. Tem gente que posta, tá vendo? Aquele pastor, aquele cantor, aquele não sei o que, era de Deus, aí caiu. A pessoa parece que até solta rojão, Ela propaga aquilo como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma vantagem. Parece que ela estava torcendo para que acontecesse aquilo. Quando na verdade o cristão verdadeiro, ele não celebra a queda nem a ruína de ninguém,
ele chora, ele lamenta. Se a queda ou a ruína de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não traz lamentação para mim e para você, nós estamos mal. Então eu tenho que lamentar: ô Senhor, tem misericórdia, olha só, era teu servo, era tua serva, quantas almas essa pessoa poderia ter ganho, né? Pode ganhar, né? Então você começa a falar em tom de lamentação. Então o cristão não pode celebrar a queda de ninguém, né? E ele diz aqui: era aferidor da medida. O que ele era, pessoal? Aferidor da medida, aquele que era um exemplo de perfeição, um exemplo a ser seguido. É mais ou menos como você olha, por exemplo, o missionário R.R. Soares. Quem considera o missionário um homem de Deus? Faz assim com a mão, balança aí, todo mundo, né? Então você começa a dizer: olha, o missionário é um exemplo de fé, um exemplo de comunhão com Deus, é um exemplo de homem de Deus, de um ministério sério. E você começa então, a forma que você fere a medida, afere, né, que você mede o caráter dele, é de um homem de Deus. Então aqui o rei de Tiro, né, ele era também alguém, um exemplo, olha, um exemplo a ser seguido. Ele era, não é? Um exemplo a ser seguido. Mas veja aqui, ó, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Então era sábio e perfeito. Quando a pessoa lida com o diabo, ela fala assim: o diabo é aquele ser bobinho, né? O diabo ele é bobo, com perdão da palavra, é burro, não tem inteligência, não tem sabedoria. Irmão, ele é sagaz, é malicioso, né? Ele é sujo, baixo, vil, asqueroso, mas ele tem capacidade para enganar até os escolhidos. Se a pessoa não vigiar, até aquela pessoa mais capaz ele engana. Ele tem, ou tinha, né, no caso, a sabedoria que virou esperteza, malandragem, mas ele tem capacidade de enganar, de dissimular, de fingir, não é? Eu costumo dizer: pastor, como é que eu identifico quando é algo do diabo, quando é algo de Deus? Quando você está ligado com Deus, Deus dá o dom do discernimento de espírito. É como se você, ligado com Deus, Deus mostrasse, de repente o diabo está falando, aparece o rabinho, né? Aparece o chifrinho. Ou você sente um cheiro de enxofre, né? Fala: isso não está me cheirando bem, né? É sinal de que você conseguiu identificar. Por mais bem escondido que o diabo criou aquela situação, mas você consegue, Deus consegue mostrar a você. Mas ele era sábio, sabedoria, né? Cheio de sabedoria, perfeito em formosura, era formoso, contrariando aquela impressão de um bicho feio, né? A pessoa fala: você parece o diabo, não é assim que a pessoa fala? Mas ele era formoso. Para nós hoje essa formosura, irmão, é às vezes a forma com que ele se apresenta. Ele não se apresenta às vezes gritando: eu sou o diabo, eu vim acabar com a tua vida. Não, às vezes ele vem com a Bíblia debaixo do braço, de terno, de gravata, dando a paz do Senhor, falando de Deus, mas um Deus com letra minúscula, né? Não o Deus verdadeiro. Falando de Deus, mas não servindo a Deus, não obedecendo a Deus. Ou então vem com um saião até na ponta do dedão do pé, botado até aqui, ó, né? Mas com um propósito de enganar. Então ele era o aferidor da medida, era um exemplo de perfeição, de formosura, de sabedoria. Era, né? O verbo passado, foi, mas não é mais. Estava no Éden, jardim de Deus. Aí não está falando mais do rei de Tiro, né? Está falando agora de Satanás, de Lúcifer. Estava no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a sua cobertura. Perceba como que Lúcifer ele era coberto, pessoal. Ele era coberto revestido de quê?
Toda pedra. E quando você vê uma pedra preciosa, o que ela faz, irmãos? Ela brilha. Algumas até refletem, né, pessoal? Esse era o objetivo. O Lúcifer, ele era coberto de pedras preciosas. Aí destaca algumas aqui, veja só. A sardônia, o topázio, o diamante, turquesa, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Então, eram pedras preciosas e brilhantes. Qual que era o objetivo disso? Refletir a glória de Deus, o brilho de Deus. Né? Tomara que já aconteceu com você, que tenha acontecido e continue acontecendo, de alguém chegar para você e falar assim: olha, você tem um brilho diferente, não é? Você tem um jeito assim que reflete, você traz alegria, você traz paz, você reflete algo bom, transmite algo bom. A enfermeira de um cantor muito famoso, né, que morreu com HIV há muitos anos atrás, ele, antes de morrer, ele falou: a minha enfermeira me traz paz, e ela me transmite paz, ela tem um brilho, né, diferente. E se ela é uma mulher de Deus de fato, ela vai dizer: esse brilho que há em mim é quem? É a minha beleza? É a minha capacidade? É a minha técnica como enfermeira? Quem que é? É Jesus na minha vida, é Deus, é o Espírito Santo, ou seja, é você refletindo o brilho de Deus. Quem está entendendo? Então, o Lúcifer, ele era perfeito, sábio em sabedoria, em formosura. Ele era revestido de todas as pedras preciosas, por isso ele, quando ele estava diante da glória de Deus, ele brilhava. Isso é um simbolismo para nós. Quanto mais perto de Deus, mais refletindo a glória de Deus eu fico. Quem quer refletir a glória de Deus? Chega perto. A Bíblia diz sobre Moisés, quando subiu no monte, né? Ele ficou alguns dias esperando, depois ele entrou na nuvem de glória, 40 dias e 40 noites ele ficou diante de Deus, e quando ele voltou, o seu rosto brilhava, porque ele refletiu a glória de Deus. Então, essa glória que Lúcifer refletia, essa luz que ele refletia, pertencia a quem? Aí que começou a dar o problema, porque ele passou então a considerar que aquela glória era ele. Por que tem muito cantor, né? Muito pastor, muita gente que está em evidência cai, porque a pessoa começa então a achar que aquela capacidade, aquela sabedoria, aquele brilho, né? Aquela formosura, não beleza física, mas aquela beleza que atrai as pessoas até a ele, até a igreja, é ele. Não. Eu até dei um exemplo, alguém chega, o pastor Lucas, fala: pastor Lucas, olha, o senhor prega muito, canta com uma beleza, ora, quando o senhor ora, começa até a chorar. Aí ele faz assim, ó, já cresce uns 10 centímetros, né? O que ele tem que falar? Toda honra e toda glória, eu tenho que refletir. A glória que me entrega, eu tenho que, né? É igual a bala, bateu, pium, foi para o céu. Pertence a Deus. A glória pertence a... Ô, minha irmã, eu sou apenas um canal, um veículo de Deus. Eu sem Jesus, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Então esse brilho, essa habilidade, esse dom, esse talento, quem me deu? Então o brilho que Lúcifer refletia era porque ele estava diante da glória. Mas a partir do momento que aconteceu uma coisa, ele falou assim, ele era tudo isso, né? Sábio, formoso, blá, 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 até que, então ele foi até um ponto, mas de um momento para frente ele já não foi mais aquilo.
Então, nós temos que prestar atenção nisso. Pastor, eu sou um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, eu canto, eu oro, eu prego, eu faço isso, aquilo outro, né? Pela obra e misericórdia do Senhor, eu tenho procurado estar diante da glória, do altar, tenho buscado a Deus, Deus tem me capacitado, é isso. No dia que eu me afastar, vai acontecer assim: fulano de tal era uma bênção, olha, era isso, era aquilo, até que se envaideceu, até que achou que era por causa dele, por causa dela, né? Tem até uma canção, eu não sei o nome da canção, mas eu acho que é mais ou menos assim, né? Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar, por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu chego lá, por causa dele. Mas a partir do momento que eu quiser tirar Deus de cena, aí eu vou cair na condenação de Lúcifer, e já não serei mais um anjo de luz, um mensageiro de luz, um refletor da luz, eu já serei opositor, adversário. Tem muita gente que era um anjo de luz, mas tornou-se um adversário, sai da igreja e começa a falar mal. Porque não sei o que, porque só pensa em dinheiro, porque lá eu fui, né? Hoje em dia tem um abuso psicológico, irmão, o pessoal punha umas coisas tão, né? Hoje em dia a pessoa fica fragilizada. Não, eu sofri abuso emocional, eu não sei o que, não, porque às vezes porque pecou mesmo, e não quis se consertar. Às vezes não quis levar Deus a sério, às vezes não quis ser firme, aí começa a inventar: não, eu fui abusado psicologicamente, eu não sei o que, irmão. Já pensou no passado os homens de Deus ouvindo isso? A pessoa torna-se frágil, melindrado, daqui a pouco você não pode nem pregar mais a Bíblia. Né? Não é assim? Irmão, até que ele era tudo, era uma bênção, mas até que alguém encostou, até que alguém fez a cabeça, até que o diabo ofereceu alguma coisa, que a pessoa começou a deixar a iniquidade entrar no coração. Veja só, estavas no Éden, né, no paraíso, jardim de Deus, toda pedra preciosa. Aí no versículo o finalzinho do 13 fala assim, né? A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estavam em ti. Está falando aqui de instrumentos de música. Por que Lúcifer, né, o diabo, ele é tão, vamos dizer assim, ele é tão focado em musicalidade? Porque ele sabe o poder que tem no louvor, irmãos. Ele sabe. Então tem muita gente que chega na igreja depois do louvor. Chegar na hora da palavra, porque eu não gosto de louvor. Tem um irmão até que mandou mensagem, estava aqui, falou: pastor, está muito barulho, eu vou embora. Eu falei: irmão, se você acha justo, Deus te abençoe. Não, está barulho, mas eu vou ficar lá fora então. Eu falei: pastor, baixa um pouquinho que está barulho, que não era o caso, mas amém, né? Mesmo assim, não, por causa de Jesus, por causa da palavra, eu vou permanecer, eu vou ficar, e não sei o que, irmão. Quer dizer, o diabo sabe a importância que tem no louvor, ele sabe. Ele tinha lá pífaros, tamboris, então aquele barulho, né, aquela musicalidade, louvava a Deus, adorava a Deus. E ele perdeu tudo isso, mas ele sabe que você tem um brilho que pode refletir a glória de Deus. Ele sabe da importância do louvor, por isso que sempre acontece, né? Ele sabe que se você tocar o teclado com unção, com fé, com santidade, irmão, demônio pula para fora, doença, caroço desaparece. Sim ou não? Pessoas se rendem aos pés de Jesus. Ele sabe. Ele sabe.
E às vezes nós não damos a devida importância a isso, por isso nós não estamos vendo coisas que nós já vimos no passado, né? Eu já vi muito. Começava o louvor, bom dia, boa tarde, boa noite, amém, vamos cantar. Na hora do louvor, pipocava demônio. A gente não tem que falar assim, ai que saudade. Não, tem que restaurar a adoração para chegar nesse nível e avançar mais. Mas dá trabalho, irmão, dá trabalho. Deus procura os verdadeiros o quê? Adoradores. Ele não procura músico, ele não procura cantor, ele não procura pregador, ele procura pastor que cuida das ovelhas. Ele está procurando, porque é sinal que não está fácil de achar, né? Quando você procura, quando está fácil de achar, está aqui, ó, adorador aqui, ali, ó, olha lá, aqui. Tem sobrando. Ele está procurando, porque está escasso. Está escasso. Alguém que vai fazer com muita fé em nome do Senhor Jesus. Está procurando. Então aqui ele diz: veja, tu eras querubim ungido. O que é querubim? Querubim é aquele que é o anjo, né, que ficava ali responsável por proteger. Ele foi ungido, designado para proteger a glória de Deus, as coisas sagradas. Ele tinha essa função. Ele ficava tão perto de Deus, mas tão perto de Deus, que ele foi designado para isso. As coisas sagradas, o santo dos santos, ele protegia. Ele protegia. Se tinha uma coisa errada, vamos dizer, não, é claro que não vai ter, porque é no céu, mas para nós hoje, se tem uma coisa errada fora do lugar, opa, não pode não, faz isso não, pode brincar com as coisas de Deus não. Protege o sagrado, irmão. Protege. Ele era querubim ungido, designado para isso, destacado para isso. O que Deus ungiu você? Pastor, Deus me ungiu como pregador, como pastor, então eu vou ser o melhor pastor. Me ungiu como obreiro, me ungiu para varrer a igreja, então essa igreja vai ser a igreja mais limpinha, mais cheirosa que existe no Espírito Santo. Me ungiu para filmar, para fotografar, me ungiu para fazer tal coisa, então eu vou fazer aquilo que eu fui designado. Sabe por que Lúcifer virou Satanás? Porque ele usurpou, ele tentou, aliás, né, usurpar o lugar de Deus. Ele tentou tomar o lugar que não era dele. E a desgraça está aí, irmão, quando a pessoa ela tenta se forçar a se posicionar no lugar que não é para ela estar. Eu tenho chamado para ser pastor, mas digamos que eu falo, não, vou ser empresário. Vai ser uma desgraça na minha vida, irmão. Não vai dar certo. Assim também, se eu tenho chamado para ser empresário e eu quero me meter a ser pastor, eu posso alugar um salão, posso comprar um microfone, bateria, teclado, posso fazer tudo, arrumar um CNPJ, montar uma igreja, e vai ser uma maldição. Ele foi designado, ungido para isso. Você vai fazer isso, você vai estar coberto de pedras preciosas para refletir a glória. Você não tem luz, quem tem luz é Deus, você só vai refletir. Só vai refletir. Quando você estiver perto de Deus, você tem luz. Você saiu fora, você perde a luz, você fica em trevas. Amém? Você tem tamboris, pífaros dentro de você, não sei como é que funcionava, né? Se no corpo dele, se era nas asas, não sei onde, mas tinha musicalidade, tinha instrumentos de música. Então havia nele musicalidade que adorava a Deus. E ele passou a não adorar mais a Deus, adorava a si próprio. Ele queria ser como Deus, ele queria estar no lugar de Deus. É o que eu falei, é o pregador que ele fala, não, eu sou valioso, eu sou tal, eu toco bem, eu canto bem, Deus não tem nada.
Porque eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não me santifico. Então quer dizer que Deus não proporciona nada. Eu sou capaz de mim mesmo. Eu sou, pessoal? Não. A glória pertence a Deus. Não ora para você ver. Não lê a Bíblia para você ver. Não se santifica para você ver. Daqui a pouco você vai ficando em trevas, vai se afastando. Daqui a pouco você não tem luz nenhuma. Você não sabe discernir a mão esquerda da mão direita. Não sabe, nem sabe, né? A esquerda é essa, a mão direita é essa. Mas fala assim: levanta a mão esquerda, levanta a mão direita. Não, a outra. A pessoa não sabe. A sabedoria, a formosura se perde. A glória se vai. Então, ele diz aqui: tu eras querubim ungido. Você foi designado para isso. Para proteger, querubim protetor, ungido para proteger a glória de Deus. Tem gente que ao invés de proteger, ajuda a destruir, a zombar, a escarnecer, a propagar desgraça, maldição. Não, seja ungido para proteger. Não quero puxar a sardinha para minha brasa não, né? Você pode falar mal de qualquer um, menos do meu pastor, não é? Falar mal do meu pastor para mim não. Não fala mal da minha igreja não, minha mãe. A igreja é minha mãe, sim ou não? Por isso que Deus fala: honra o teu pai e a tua. Honra o teu pai biológico, a mãe biológica, a mãe de criação, a pessoa que você considera como pai e mãe, mas também honra a Deus, que é o teu pai, e honra a mãe em sua igreja, porque foi através dela que você foi gerado para o reino. Então não aceita não, irmão. Protege. Não faz igual as pessoas que ao invés de proteger, estão fazendo mal, senão cai na condenação do diabo. Deixa de ser um homem de luz, uma mulher de luz, e passa a ser adversário. Terminando, tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos. Então ele fazia exatamente aquilo que Deus mandava, aquilo que ele foi designado para fazer. Perfeito é isso. É fazer o que tem que ser feito, do jeito certo, na hora certa. Perfeito. Uma pessoa perfeita é aquela que faz exatamente aquilo que Deus designou para fazer, né? O dia que foste criado, até perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que, diga comigo, até que, então ele foi até um ponto, ele era tudo isso. Olha, você é formoso, você é sábio, você é ungido, você é um anjo protetor. Olha, você tem, né, pedras preciosas, você clareia tanto que reflete a glória de Deus. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Até que, esse até aqui significa muita coisa, irmão. Até que fez amizade com o ímpio, até que se sentou na roda dos escarnecedores, até que deixou de olhar para Jesus, começou a olhar para o homem, até que começou a aceitar no coração aquilo que não é para aceitar, até que é livre para a interpretação que cada um tem que ter. Pastor, até que eu deixei entrar na minha mente, no meu pensamento, deixei entrar uma mágoa no coração, uma decepção. No caso, qual foi a iniquidade dele, irmão? Querer achar que a glória deveria ser dele. Estava indo bem, né? Tem gente que está caído, Deus me ajuda, aí Deus ajuda, cresce um pouquinho, não precisa de Deus não, estou muito fanático. E na igreja para quê? Uma vez só por semana tá bom, não é verdade? 365 dias no ano,
Soma aí, uma vez por semana, 4 vezes por mês, vezes 12, 48 vezes em um ano que a pessoa vai na igreja. 48. Porque alguém talvez disse: você é muito fanático. Não precisa, você só vai quando precisa. Não, irmão, eu tenho que estar diante de Deus todos os dias da minha vida. Porque eu me aproximo de Deus e sou iluminado. Aí eu fico 2, 3 dias, vou me distanciando. Aí domingo eu me aproximo de Deus de novo. Mas será que dá tempo de me iluminar o suficiente para passar o resto da semana sem Deus? Sem a palavra? Aí o mal me atinge e eu falo assim: mas eu era pastor, eu era de oração, eu era do monte, eu era isso, eu era rico, eu era próspero, eu era saudável. Era, né? Até que eu deixei entrar no meu coração uma ideia, uma filosofia diabólica de que eu sou fanático, que eu não preciso orar muito, que eu só preciso orar só quando a barriga dói, só quando a vaca vai para o brejo, só quando o calo aperta. Não. Diz aqui: até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Começou a entrar raiva, começou a entrar mágoa, começou a entrar ódio, violência, coisas malignas, diabólicas, maldade. Não, mas não tem problema, um pouquinho só. A música do mundo, né? A música do mundo. Pastor, mas eu ouço a música em inglês. Você não sabe se está xingando Deus, né? Está amaldiçoando a família. Pastor, minha vida está ruim, pastor, mas eu fico lá, inconscientemente. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver não. Tanto é que o Lúcifer, ele tinha musicalidade para adorar a Deus. Quando perdeu isso, caiu na condenação. Quanto mais eu adoro a Deus, mais próximo de Deus eu sou. O que é adoração? Eu tenho um ídolo. Pastor, o meu ídolo é o Justin Bieber. Aí eu corto o cabelo igual, pinto o cabelo igual, e já está até velho já, né? O meu ídolo, pastor, é o Roberto Carlos. Eu deixo o cabelo assim. Tem uma irmã da igreja que antes de se converter, os ídolos dela, Chitãozinho e Chororó. Um dia ela levou o álbum de fotografia dela, era fã número 1. Como que era o cabelo dela? A franjinha aqui, né? Cabelo aqui, mais ou menos, igualzinho. É um Chitãozinho e Chororó versão feminina. Era o ídolo. Por quê? Ela idolatrava tanto, mas tanto, que ela queria ser semelhante a eles. É um ídolo. Igual. Então aqui ele diz: pecaste, encheu o teu interior de violência e pecaste. Você errou. Pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus. Então o pecado nos tira do monte, da presença, da comunhão. Aí você perde a formosura, perde a sabedoria, perde o brilho, não é? É lançado fora. E farei perecer, começa pastor, minha vida está ruim, eu não consigo emprego, meu pastor só vivo doente, pastor, só o negócio está difícil, parece que está tudo travado. Perecer é isso, é não evoluir, é não avançar. Ó querubim protetor, entre pedras afogueadas, elevou-se o teu... O que aconteceu com ele? O coração dele se elevou. Essa luz que eu tenho é minha. Não, essa luz que eu tenho não é minha. Eu sou apenas um refletor da luz.
Eu não posso roubar a glória de Deus, nem você, nem ninguém. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria. Então a sabedoria foi corrompida, virou malícia, virou malandragem, né? Esperteza. A sabedoria que é divina, que é dada por Deus, é usada agora para enganar, para fingir, para dissimular, para tirar vantagem, né? Foi corrompida. A tua sabedoria, por causa do seu resplendor, por terra te lançarei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti e tomem como exemplo, né? Ó, tá vendo? Olha o que acontece. O que acontece com quem age dessa forma, né? Pela multidão das suas iniquidades, eram muitas, uma multidão de iniquidades, eram erros sucessivos, sem arrependimento. Pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que consumiu a ti. Te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para... No caso aqui dele, não tem mais perdão, irmãos. Não tem misericórdia. Pastor, o diabo, se ele se arrepender, não tem arrependimento. Como não tem arrependimento, não tem perdão, não tem volta, para sempre. Agora não é o nosso caso, irmão. Não é o caso do ser humano, enquanto a vida é esperança de arrependimento, né? Então, é necessário olhar para isso aqui e dizer: pastor, eu era iluminado, comecei a tirar os olhos de Jesus, me tornei tenebroso, cheio de trevas, estava desse jeito aqui, ó. Mas ainda há chance. Então o que eu tenho que fazer, irmãos? Clamar ao Senhor, me aproximar de Deus, para voltar a refletir o brilho do Senhor, e dizer: tudo isso que eu tenho, que eu sou, que eu vier a ser ou ter, é para a glória, é Ele que faz a diferença, sem Ele eu não sou. Quem era eu sem Jesus? Nada. Eu lembro, esses dias eu estava lembrando, morava lá no pé do morro, uma casinha, né, que era o telhado de sapê, de chão batido, não tinha o que comer, não tinha. Morava lá no meio dos animais, no meio da vaca, no meio da roça lá, sem esperança. E foi de lá que Jesus me tirou. Amém? Pastor, quem você é? Eu sou melhor do que um dia já fui, pela misericórdia do Senhor. E se eu quero avançar um pouco mais, eu tenho que continuar buscando a face, a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. É claro que você não é Lúcifer, tá, irmão? Porque aí soa de uma forma até tenebrosa, pastor. Não, mas você pode ser um portador da luz de Cristo. Você pode refletir a luz de Cristo, para não se tornar opositor, adversário. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. Senhor meu Deus, eu me prostro em tua presença para entregar o meu louvor a ti, Senhor.
pois eu não vivo mais sem ti, sem teu amor não sou ninguém, por isso eu estou diante do seu altar, para refletir a sua glória. Senhor meu Deus, eu me prostro em tua presença, para entregar o meu louvor a ti, Senhor. Pois eu não vivo mais sem ti, sem teu amor não sou ninguém, por isso eu estou diante do seu altar. Então diga: diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar, eu me prostro em tua presença, diante do teu altar, diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar, eu me prostro em tua presença, diante do teu altar. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu me prostro em tua presença, para entregar o meu louvor a ti, Senhor. Pois eu não vivo mais sem ti, sem teu amor não sou ninguém, por isso eu estou diante. Levante as suas mãos e diga para Deus agora, com muita fé: diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar, eu me prostro em tua presença, diante do seu altar, diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar, eu me prostro em tua presença, diante do seu. Senhor meu Deus e nosso amado Pai, mais uma vez entramos em oração diante da tua presença, porque nós não queremos cair na condenação do diabo, que antes era, meu Deus, refletor da luz. Ele refletia a glória, ele refletia o brilho do Senhor. Ele era, meu Deus, aferidor da medida. Ele era uma referência de formosura e de sabedoria. Mas até que o seu coração se exaltou, até que elevou o seu coração, meu Deus, e deixou a iniquidade entrar. Ó Senhor, estamos aqui diante do altar, pedindo a libertação, pedindo ajuda, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que sem Ti nada somos e nada seremos. Em nós mesmos não há força para vencer o pecado, para vencer a tentação, para resistir, meu Deus, às lutas. Por isso estamos diante do altar. E muito mais, nós estamos nos colocando em Tua presença e pedimos, Senhor, nos capacita, nos fortaleça, nos dá sabedoria, entendimento, nos dá unção que despedaça o jugo do cansaço, da preguiça, da tentação,
do desejo pelo proibido, o jugo, meu Deus querido, das maldições, ó Pai. Quantas das vezes o diabo usa situações, meu Deus, para nos tirar a paz, para nos tirar do propósito do Senhor. Meu Deus, o Lúcifer, ele foi criado, meu Senhor, para ser, meu Deus, um refletor da luz, mas ele queria, meu Pai, assentar acima do trono do Senhor, se elevar. Ele quis usurpar o lugar que não era dele. Quantas pessoas, ó Deus, que a iniquidade entra, quando, meu Deus, ela começa a dizer: não é Deus, sou eu, sozinho eu consigo, a minha capacidade, é o meu poder. Não, meu Deus, é o Senhor, é por tua causa que não somos consumidos, é pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Ela é a causa de não sermos consumidos. Então vem agora, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus, e reveste essa pessoa agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, por dentro e por fora. Nós pedimos, ó Pai, manifesta o teu poder. Oh, meu Deus, nos reveste da armadura do Senhor para vencer no dia mal. Talvez há pessoas sendo atacadas, o inimigo tem atacado, o adversário tem se levantado, tem combatido, tem colocado, meu Deus, obstáculos, barreiras, mas a tua palavra diz: clama a mim e eu responderei. E nós estamos clamando, Pai, nessa noite de cura, de libertação. Invocamos a manifestação do teu poder, invocamos, ó Deus querido, o Senhor para nos ajudar. Anjos poderosos, magníficos em poder, os querubins, os serafins, os arcanjos, oh meu Deus, tudo aquilo que o Senhor preparou, que o Senhor ungiu, que o Senhor designou para nos ajudar. Então vem agora, poder de Deus, faça no dia que nós fomos gerados até o dia de hoje, no dia que nós nascemos, Deus, até o dia de hoje. E em nome de Jesus nós invocamos a autoridade que está no teu nome. Nós exercemos a nossa posição em Cristo de mais que vencedores. Por isso, meu Deus, agora nós vamos usar o seu poder para determinar ao diabo, aos seus mensageiros, para exigir aos demônios que saiam da nossa vida. Isso, igreja, levante a sua voz agora. Homem de Deus, levante a sua voz. Mulher de Deus, exerça a autoridade agora. Diga: eu não aceito mais, eu não aceito a ansiedade, eu não aceito a depressão, eu não aceito a síndrome do pânico, o transtorno de bipolaridade, Deus. Aquela pessoa que está bem, daqui a pouco está ruim, aquela pessoa que está sorrindo, daqui a pouco está chorando, daqui a pouco está nervosa. Vem unção poderosa e despedaça o jugo, desfaz as cadeias agora, destrua, meu Deus querido, o medo do tudo, o medo do nada. Senhor, essa pessoa que sente o medo noturno, o medo repentino, ela acorda com o coração acelerado, parece que tem um demônio na cama, tem um demônio no quarto, meu Deus, ela não consegue ter paz. Toca, Senhor, agora, visita, meu Deus, a cozinha, o armário, a geladeira, a conta bancária, os bens dessa pessoa, e em nome de Jesus, passa fogo, Senhor, passa fogo, Senhor. Diga: Senhor, queima em nome de Jesus. Oh, meu Deus, queima Satanás agora, queima, meu Deus, esse demônio que foi pago no terreiro, que foi pago na bruxaria, na feitiçaria, na magia negra, que foi pago, meu Deus, em encruzilhada. Vai passando o teu fogo agora, a espada de fogo agora, destruindo a inveja, destruindo o olho grande, destruindo o desânimo. O espírito de morte sai dessa pessoa em nome de Jesus. O desejo pelo proibido, a tentação do inferno, o vício do cigarro, da bebida, o vício da pornografia, o vício do jogo, sai agora, sai. Isso, minha irmã, determina: sai do meu marido, sai da minha esposa, sai do meu filho, da minha filha, sai do meu casamento, sai da minha saúde, sai das minhas finanças, em nome de Jesus. Agora sai do
ministério dessa pessoa, todo mal agora vai sendo queimado. Diga: queima, Jesus, passa o teu fogo agora e queima toda obra perversa, toda a força do diabo. Isso, minha irmã, levanta a sua voz, diga: diabo, eu não te aceito, sai da minha vida agora, sai do neto, da neta, sai da saúde dessa pessoa, em nome de Jesus. A dor que essa pessoa sente, sai do útero, sai do ovário, das trompas, a endometriose vai saindo agora, o ovário policístico, o tumor no seio, sai, alergia, saia, a escoliose, a lordose, a hérnia de disco, o bico de papagaio, sai insônia, sai, em nome de Jesus. Todo mal, toda obra do inferno, diga: saia e sai, vai embora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos agora. Senhor, e como ministro da tua palavra, eu abençoo essas pessoas na autoridade que o Senhor me conferiu, meu Deus. O Senhor me ungiu para abençoar, portanto, meu Deus, eu abençoo. O Senhor me chamou, meu Deus, para pregar, eu dei a sua palavra, mas quem fala é o Senhor. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã. Eu declaro a saúde, a libertação, a paz de Deus, a salvação sua e da sua família, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, e se você crê, aplauda bem forte o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem tomou... amigos, olha, tome posse da bênção em nome do Senhor. E você, trazendo o recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus, através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista: pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte, volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276, e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.